Olá, agora vamos falar em gerenciamento dos riscos do projeto sobre o processo planejar o gerenciamento dos riscos. Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. Seu principal benefício é garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização e para as outras partes interessadas. Este processo é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. O processo planejar o gerenciamento dos riscos deve começar na concepção do projeto e estar concluído no início do projeto. Talvez seja necessário revisitar este processo mais tarde no ciclo de vida do projeto, por exemplo, em uma mudança importante de fase ou se houver mudança significativa no escopo do projeto ou se uma revisão subsequente de eficácia do gerenciamento dos riscos determinar que o processo de gerenciamento dos riscos do projeto exige modificação. As entradas deste processo são termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, composto por todos os componentes, documentos do projeto em relação ao registro das partes interessadas, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos a opinião especializada, a análise de dados com a análise das partes interessadas e reuniões. E como saídas, temos o plano de gerenciamento dos riscos. Então, nós vamos, assim como nas demais apresentações, falar somente do que está marcado em azul para vocês. Tá? Isso porque os demais conceitos vocês já viram em aulas anteriores. O registro das partes interessadas contém detalhes das partes interessadas do projeto e fornece uma visão geral de seus papéis e atitudes no projeto em relação aos riscos. Isso é útil para determinar os papéis e responsabilidades para o gerenciamento dos riscos do projeto, bem como definir limites dos riscos para o projeto. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo planejar o gerenciamento dos riscos incluem limites gerais dos riscos em geral, definidos pela organização ou principais partes interessadas. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo planejar o gerenciamento dos riscos incluem política organizacional de riscos, categorias de riscos possivelmente organizadas em uma estrutura analítica dos riscos, definições comuns de conceitos e termos de riscos, formatos da especificação de riscos, modelos do plano de gerenciamento dos riscos, registro dos riscos e relatório de riscos, papéis e responsabilidades, níveis de autoridade para a tomada de decisão ou para a tomada de decisões, e repositórios de lições aprendidas de projetos anteriores similares a esse. O plano de gerenciamento dos riscos pode ser desenvolvido como parte da reunião de início do projeto ou uma reunião de planejamento específica pode ser realizada. Entre os participantes podem estar presentes o gerente do projeto, alguns integrantes da equipe, partes interessadas chaves, ou membros da equipe responsáveis por administrar o processo de gerenciamento de riscos do projeto. Outras pessoas que não façam parte da organização também podem ser convidadas conforme necessário, inclusive clientes, vendedores, representantes de órgãos reguladores. Um facilitador qualificado pode ajudar os participantes a manter o foco na tarefa, concordar com os principais aspectos da abordagem dos riscos, identificar e superar fontes de parcialidade e resolver quaisquer divergências que possam surgir durante o desenvolvimento do projeto. Os planos para realizar as atividades de gerenciamento dos riscos são definidos nessas reuniões e documentados no plano de gerenciamento dos riscos.
O plano de gerenciamento dos riscos é o componente do plano de gerenciamento do projeto que descreve como as atividades de gerenciamento dos riscos serão estruturadas e executadas. O plano de gerenciamento dos riscos pode incluir alguns ou todos os elementos citados a seguir, que são estratégia dos riscos, a qual descreve a abordagem geral do gerenciamento dos riscos neste projeto, a metodologia, que define as abordagens, as ferramentas e fontes de dados específicas que serão usadas para realizar o gerenciamento dos riscos do projeto, os papéis e responsabilidades, que definem o líder, o apoio e os membros da equipe de gerenciamento dos riscos para cada tipo de atividade descrita no plano de gerenciamento dos riscos, e explica as suas responsabilidades. O financiamento, que identifica os fundos necessários para realizar as atividades relacionadas ao gerenciamento dos riscos do projeto. Ele também estabelece os protocolos para a aplicação de reservas de contingência e de gerenciamento. Prazos. Define quando e com que frequência os processos de gerenciamento dos riscos do projeto serão realizados durante o ciclo de vida do projeto, e estabelece as atividades de gerenciamento dos riscos a serem incluídas no cronograma do projeto. Um outro componente do plano de gerenciamento de riscos é a categoria dos riscos. Ela fornece os meios para agrupar riscos individuais do projeto. Uma forma comum para estruturar as categorias dos riscos usa a estrutura analítica dos riscos, que seria uma representação hierárquica de possíveis fontes de riscos, como vocês podem observar aqui nessa tabela, onde temos a estrutura de nível 0, nível 1 e nível 2 de riscos. Uma estrutura analítica de riscos ajuda a equipe do projeto a considerar toda a gama de fontes das quais podem surgir cada risco do projeto. Isso pode ser útil para identificar os riscos ou para categorizá-los. A organização pode ter uma estrutura analítica de riscos genérica, utilizada em todos os projetos, ou pode haver várias estruturas analíticas de riscos para diferentes tipos de projeto. Ou o projeto pode criar uma estrutura analítica de riscos personalizada. Se a estrutura analítica de riscos não for utilizada, a organização pode usar uma estrutura personalizada para a categorização dos riscos, que pode ter a forma de uma lista simples de categorias ou uma estrutura baseada nos objetivos do projeto. Apetite a riscos das partes interessadas é uma outra fonte do plano de gerenciamento de riscos. Os apetites por riscos das principais partes interessadas no projeto ficam registrados no plano de gerenciamento dos riscos, pois informam os detalhes do processo planejar gerenciamento dos riscos. Especificamente, o apetite de risco das partes interessadas deve ser expresso como limites dos riscos mensuráveis de cada objetivo do projeto. Esses limites vão determinar o nível aceitável da exposição ao risco geral do projeto e também são usados para informar as definições das probabilidades e impactos a serem utilizados para a avaliação e priorização de cada risco de projeto. Definições de probabilidade e impacto dos riscos também entram no plano de gerenciamento dos riscos. As definições dos níveis de probabilidade e impactos são específicas ao contexto do projeto e refletem o apetite dos riscos e os limites da organização e das principais partes interessadas. O projeto pode gerar definições especificadas de níveis de probabilidade e impacto ou pode começar com definições gerais fornecidas pela organização. O número de níveis reflete o grau de detalhe exigido para o processo de gerenciamento dos riscos do projeto, com mais níveis utilizados para uma abordagem mais detalhada dos riscos, tipicamente 5 níveis, e menos para um processo simples, geralmente 3 níveis.
Esta tabela que vocês estão visualizando aqui, ela fornece um exemplo de definições de probabilidade e impacto em relação a 3 objetivos do projeto. Esses indicadores podem ser usados para avaliar as ameaças e as oportunidades pela interpretação das definições de impacto, como negativas para as ameaças, que seriam os atrasos, custos adicionais e déficit de desempenho, e positivas para oportunidades, como, por exemplo, tempo ou custo reduzido e aprimoramento do desempenho. Matriz de probabilidade e impacto. As regras de priorização podem ser especificadas pela organização antes do projeto e incluída nos ativos de processos organizacionais, ou também podem ser adaptadas para o projeto específico. Oportunidades e ameaças são representadas em uma matriz de probabilidade e impacto comum, usando definições positivas de impacto para oportunidades e definições de impacto negativo para as ameaças. Termos descritivos como elevado, muito elevado, médio, baixo, muito baixo ou valores numéricos podem ser usados para probabilidade e impacto. Se valores numéricos forem usados, esses podem ser multiplicados para resultar em uma pontuação de probabilidade de impacto de cada risco. E isso permite uma prioridade relativa de riscos individuais a serem avaliados em cada nível de prioridade. Então, aqui nessa figura, vocês podem observar um exemplo de matriz de probabilidade e impacto, que também mostra um possível esquema numérico de pontuação. Então, aqui nós temos as ameaças, as oportunidades. Nós temos aqui, né, a probabilidade, que pode ser de muito baixa até muito alta, e o impacto, né, que pode ser de muito baixo até muito alto para as ameaças, e para as oportunidades de muito alto até muito baixo. Então, aqui, ó, quando nós temos, né, aqui na vertical, nós temos as probabilidades, né, por exemplo, a probabilidade de muito alta é de 90%, ou 0,9. Já aqui, a probabilidade de a ameaça, o impacto, né, negativo para a ameaça, se ele for muito baixo, ele é de 0,05. Se a gente multiplicar, né, um pelo outro, o 90, né, por 0,05, a gente vai encontrar essas probabilidades que são de ocorrência, né, que estão aqui nessa tabela, tá bom? Os formatos de relatório definem como o resultado ou os resultados do processo de gerenciamento dos riscos do projeto serão documentados, analisados e comunicados. Essa seção do plano de gerenciamento de riscos descreve o conteúdo e o formato do registro dos riscos e o relatório de riscos, bem como quaisquer outras saídas necessárias dos processos de gerenciamento dos riscos do projeto. O acompanhamento documenta como as atividades de risco serão registradas e como processos de gerenciamento dos riscos serão auditados.